quero refletir com vocês, antes de nós nos despedirmos e irmos para os nossos lares, para mais essa semana que vai começar, sobre a vaidade dos nossos próprios pensamentos, né? Do nosso próprio coração. Seguir o nosso coração é algo errado? Seguir o coração? Será que é algo perigoso ou é algo que todos devemos fazer? Seguir o coração, não é? Seguir o coração é o conselho mais dado em nosso tempo. Seja dentro de um caríssimo consultório psicológico, seja por uma dona de casa orientando sua filha, seja um menininho adolescente de 14 anos lá conversando com um colega dele sobre o que eles vão fazer da vida. A maioria das pessoas, quando tem de aconselhar outras, vão pela ideia do seguir o coração. O que seu coração está falando? Será que o nosso coração é confiável? Você confia nas pessoas? Será que nós devemos confiar? E em quem devemos confiar? As pessoas são confiáveis? Eu conheço uma pessoa que diz que não tem medo de bicho nenhum, mas que tem medo de gente. Não tem medo de cobra, não tem medo de aranha, não tem medo de morcego, não tem medo de cachorro, mas tem medo de gente. Confia no cachorro, confia no gato, mas não confia no ser humano. Como é que é com você? Há pessoas que acreditam que nenhum ser humano é confiável e que preferem confiar em cachorro, em gato, que eles são mais confiáveis do que gente. Ou confiam no passarinho, ou confiam nos ratinhos, aqueles ratinhos, como é que chama aqueles bichinhos? Porquinho da Índia, hamster também, não é? Enfim, mas jamais nos seres humanos. Paulo, no texto dessa noite, continuando o estudo da epístola de Paulo aos Efésios, ele é usado pelo Espírito Santo para nos falar sobre o ser mais enganoso do mundo e que mora dentro de nós, que é o nosso próprio coração. Se nós não podemos confiar nos seres humanos, isso nos inclui, principalmente aquilo que está dentro de nós. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no texto de Efésios, capítulo 4, versos 17 a 19. Eu gostaria de ler o texto com vocês. Efésios, capítulo 4, versos 17 a 19. Paulo diz assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda a sorte de impureza. Paulo começa aqui com essas palavras, não é? Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico. Esse portanto de Paulo aqui é uma espécie de dica que ele dá do resumo que ele está para fazer de tudo aquilo que ele disse anteriormente. Ou seja, depois de tudo que eu disse para vocês, e que começou no versículo 1, eu quero dar um resumo, um desfecho final agora. Não é? Essa é a razão do portanto. E aí ele continua dizendo, saiu, não é? Deixa eu voltar aqui. Ele continua dizendo o seguinte, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. O testemunho que Paulo aqui, não é, dá para nós é que nós não podemos andar mais, e essa palavra andar tem a ver com o estilo de vida de alguém, não tem tanto a ver com caminhada. Não é? Não mais andeis como andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Não tem a ver com passos dados, sair daqui e ali. Esse andar tem mais a ver com o modo como alguém vive, fala, trata as pessoas. E principalmente aquilo que a pessoa pensa. E é exatamente o ponto principal de Paulo nesse trecho. O pensamento. Será que Deus se importa com o que você pensa? Será que a gente peca no pensamento? Eu conheço gente que fala, não, o errado é fazer, pensar não tem problema. Eu posso ser ganancioso, posso pensar em mulherada, posso pensar em trair meu marido, posso pensar em matar meu filho, eu posso pensar em muita coisa. Porque pensar, ninguém sabe, ninguém vê, não é pecado. Mas se eu fizer, então eu erro. Será que o pensamento ou o campo da mente é um campo neutro? É um lugar onde santidade e não santidade não existem? É um campo livre onde a gente pode se deleitar em toda sorte de absurdo? O que vocês acham? Será que a gente peca então quando pensa?
Não tenha dúvidas disso. Eu quero mostrar alguns textos para vocês hoje à noite que estão associados a isso, com o problema do pensamento. E para mim é muito interessante o fato da Bíblia se preocupar com a mente humana, com o pensamento. Ela se preocupa com os nossos pensamentos. E eu gostaria de ver alguns textos aqui que focam nisso. Por exemplo, eu vou colocar esses textos, vocês não precisam abrir na Bíblia de vocês, para que a gente vá um pouco mais rápido. Por exemplo, Deuteronômios 15, 9, diz assim: guarda-te isso, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas, está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhe des nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. A primeira palavra desse verso lá de Deuteronômio, na lei de Moisés, é guarda-te, não haja pensamento vil. Aonde? No coração. Isso é uma outra coisa interessante. A Bíblia chama o pensamento de coração. É uma figura de linguagem. É uma metáfora que a Bíblia usa para dizer sobre o pensamento. Não tem a ver com o coração mesmo, com esse órgão interno nosso. Porque isso aqui não pensa. Isso aqui não, enfim, é um órgão só. Mas tem a ver com o pensamento. Então, muitas vezes, a Bíblia usa essa expressão coração para falar do que você pensa. Um outro texto que eu peço que os homens leiam para nós, não porque eu não seja homem, vocês entendem isso, né? Mas porque eu vou ler outros textos, eu peço que os irmãos que estão aqui leiam. Vamos lá? Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais exterior do teu quarto o livro, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o bem asas daria notícias das tuas palavras. Nem no teu pensamento, nem no teu pensamento amaldiçoes o rei. Ô brasileiro, como a gente precisa ouvir isso, né? Nem no teu pensamento amaldiçoeis. É lógico, você pode criticar, você pode não concordar, mas jogar praga e maldição é outra coisa. Há um tempo atrás, pouco antes das eleições, eu coloquei no meu Facebook lá um texto da Bíblia, Romanos 13, que fala que a gente tem que se submeter às autoridades constituídas, que elas... Eu cito isso na pastoral aqui, alguma coisa sobre isso, né? E o que a Bíblia fala sobre a nossa relação? Que nós devemos ser pacíficos, que a gente não pode ser da turma do Black Bloc, quebrar tudo, incendiar, enfim, fazer aquelas... Enfim, se estendem isso. Mas a gente pode protestar desde que seja pacificamente, desde que esteja de acordo com os princípios da nossa fé, da nossa ética, da nossa vida. Mas isso não pode ser extrapolado a ponto de chegarmos a amaldiçoar o prefeito da cidade, o governador do nosso estado, porque eu não gosto dele, ou o presidente da república, porque eu não gosto dela. Eu não posso chegar a esse ponto. Nem no pensamento, nem tampouco no mais interior do teu quarto. Aí ele fala que você não pode amaldiçoar lá no interior do teu quarto o cara que é rico, aquele rico maldito, tem um monte de dinheiro, e tem o cara aqui que está passando fome, aquele maldito que não ajuda o pobre. Tomara que queime no fogo do inferno com o dinheiro dele. Tomara que coma o dinheiro. Esse rico miserável. Você não pode fazer isso. Eu estou dando exemplo do que você não pode fazer. Porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz. E o que tem asas daria notícias das tuas palavras. Em outras palavras, não é? Naquele tempo de Salomão é como se ele dissesse: as paredes têm ouvidos. Toma cuidado com o que você fala. Mesmo que escondido. Porque quando é uma coisa que não agrada a Deus, isso pode ser muito bem usado para o teu próprio mal. Haja corretamente, haja integramente. Há um outro texto na Bíblia que eu peço que as mulheres leiam para a gente, por favor. Texto de Amós 4. Leiam Amós 4 para a gente, por favor. Portanto... Assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrar com Deus, porque é ele que toca as mãos, e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz também terras, e guia as almas da terra. Senhor Deus dos exércitos, é o seu nome. O Senhor, o Deus dos exércitos, o grande rei, ele sabe de tudo que está no seu pensamento. Então o pensamento não é um campo neutro. Você está pensando mal do teu pai, da tua mãe, da tua esposa, do teu marido, do teu filho, você está pensando mal do teu amigo, você está dando um abraço, mas no fundo, você queria estar dando um soco no estômago dele. Deus conhece o teu pensamento.
Quem está do teu lado não conhece e acha que isso é uma coisa, mas Deus sabe o que você verdadeiramente é. E você tem que se preocupar mais com o que Deus sabe do que com o que o homem sabe. Jesus disse isso nos evangelhos, que nós não devemos temer o homem que pode nos matar ou fazer algum mal para nós, mas que nós deveríamos temer a Deus, que além de poder fazer mal para nós e de nos matar, ele tem o poder de nos lançar no inferno. Então nós devemos ter mais temor de Deus do que aos homens. Em todos esses textos, o foco do Senhor está no pensamento do homem, naquilo que também é chamado de coração em alguns outros lugares, como estes, por exemplo. Eu quero ler esse primeiro verso para vocês. Mateus 9:4. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Esse texto, mais claro do que qualquer outro, mostra Jesus conhecendo os pensamentos dos seus ouvintes e questionando eles sobre o mal que estava no seu coração. Obviamente, Jesus não está falando aqui do órgão responsável por bombear, né, pelo percurso que o sangue faz no nosso corpo depois de bombeá-lo. Ele não está falando de um organismo, não é? De um órgão do organismo humano. Ele está falando do pensamento. É uma figura de linguagem, uma metáfora que o próprio Senhor Jesus está usando para falar do pensamento. Porque é ali do pensamento que brota todo mal. Ninguém realiza um mal sem antes pensar naquele mal. Eu não chego e faço, pá, a pessoa que está passando do meu lado. Antes eu penso em matá-la. Eu não saio até matando. Ninguém que mata outra pessoa, mata sem antes pensar. Ninguém que adultera porque aconteceu sem querer, do nada assim. A pessoa estava passando na rua, a outra passou na frente, e do nada saiu a roupa, e do nada aconteceu, e meu Deus, eu não tenho culpa. É assim que acontece? Tem gente que se justifica com 1 milhão de maneiras para dizer, olha, eu não tive culpa. Eu nem sei o que aconteceu. O que aconteceu? Tem gente que se justifica. Ninguém peca, erra, trai, quebra uma aliança com alguém sem antes pensar muito bem nisso. Ninguém. Por isso que o problema de tudo está no coração da gente, no nosso pensamento. Vamos ler todos juntos esse texto, essas palavras de Jesus em Mateus 12? Vamos lá. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. A boca fala do que está cheio o coração. Hoje eu poderia dizer que o Facebook fala do que está cheio o coração. Os teus dedos teclam do que está cheio o seu coração. Mas essa é outra história. Irmãos, pedi que os homens leiam esse próximo texto, Mateus 15:18. Vamos lá? Não, mas a pessoa ela vai na igreja, a pessoa ela dá o dízimo, a pessoa é batizada, a pessoa é diretor da igreja, a pessoa é religiosa, mas nada disso vale para Deus se o coração da pessoa não é sincero diante de Deus. A pessoa pode honrar a Deus com o lábio cantando uma música na hora do louvor, está aqui cantando. A pessoa pode estar aqui pregando. A pessoa pode estar ensinando alguém. Pode ser um missionário. Pode ser um pastor. Pode estar honrando com os lábios, honrando entre aspas. Mas se do fundo do coração essa pessoa não ama a Deus mais do que tudo, essa pessoa está longe de Deus. Você não é o que eu vejo em você. Você não é o que as pessoas veem em você. Você é o que Deus vê em você. Você passa maquiagem. Você corta o cabelo, faz sobrancelha e pinta a unha. Você põe uma roupa bonita, passa um perfume e põe um sorriso no rosto. Mas só Deus vê o que está dentro de você. Tanto o que há de ruim, tanto coisas que o agradam. Como também os seus sofrimentos, suas lutas, seus arrependimentos. E seu desejo de mudança. Só Ele conhece você totalmente em seu interior. As mulheres podem ler esse próximo texto para a gente? Mas sai da boca vem do coração. É isso que contamina o homem. Porque o coração procede maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Tudo isso nasce no nosso coração. O homicídio, ele nasce no meu coração, se eu vou matar alguém. Eu penso nisso antes. O adultério nasce no meu coração.
para eu pagar uma mulher para ter uma noite com ela, isso nasce no meu coração. Se eu vou roubar alguém, eu tenho que pensar nisso antes. Nasce no coração. Se eu vou falar mal de alguém, eu vou contar alguma mentira, isso nasceu no coração. Por isso que o problema do homem, o coração do problema do homem, é o problema do coração do homem. É no nosso coração que reside o problema. Nós achamos que conhecemos o nosso coração. Mas o fato é que não temos nem noção do que se passa lá dentro. No nosso pensamento, no nosso inconsciente, como Freud chamava. A gente é completamente ignorante e não nos conhecemos. Talvez aqui você pode discordar de mim, mas o fato é que a Bíblia nos ensina que o nosso coração é enganoso. Ele é corrupto e que ninguém pode conhecer o seu próprio coração. Para conhecer o seu próprio coração, ou seja, para que você possa conhecer a si mesmo melhor, é necessário que você conheça a Deus primeiro. Só Ele pode ensinar o que está dentro do seu coração. Só Ele pode te ensinar os enganos do teu coração. Só Ele sabe quem realmente nós somos. Só Ele sabe verdadeiramente o que está dentro do nosso coração. Seguir o coração sem seguir a Deus, mantém o coração humano debaixo de engano. Sempre. Seguir o teu coração sem seguir a Deus significa mentira, significa ser tapado, significa ignorância. Eu não sigo a palavra de Deus, eu estou seguindo o meu coração. Você está doido? Você está seguindo um corrupto? Você está seguindo alguém que é enganador? Você está seguindo o seu coração? A própria ciência na psicanálise ensina isso para você. Se você fizer um curso de psicanalista, você vai descobrir isso. Por descobertas de cientistas da psique humana antigas, descobertas, de que essa área inconsciente humana, que é vulgarmente chamada de coração, é enganoso. E é dali que nasce tudo de ruim no ser humano. Quem desenvolveu isso foi Sigmund Freud, que nem acreditava em Deus, que era declaradamente um ateu. E foi Freud que, lançando as bases da atual psicanálise, afirma em todos os seus tratados de que o homem não pode conhecer e nem mesmo confiar no seu próprio coração. A Bíblia diz a mesma coisa, só que Salomão escreveu isso que o Freud descobriu no início do século XX, Salomão escreveu isso há 21 séculos atrás. Há 2000 e tarará anos atrás. Freud descobriu agora. Nunca ninguém acreditou na Bíblia, mas agora todo mundo acreditou em Freud. Mas isso é outra conversa também. Quando é que Jeremias disse isso? Jeremias disse no seu livro, nas suas profecias, no capítulo 17, versos 9 a 10. Os homens podem ler para a gente? Enganoso. Ele diz aqui que só ele esquadrinha, só ele passa como se fosse um ultrassom mesmo, espiritual, para ver o que está no nosso pensamento, no nosso coração. Só ele. E é ciente dessa verdade que Jeremias escreve aqui, enganoso é o coração. Você confia em corrupto? Fala para mim. Você conhece uns poucos que tem por aí. Você confia nisso? Você talvez não, mas tem um monte de gente que confia porque volta a colocar eles de novo lá, não é assim? Mas você, eu acho que não confia em alguns corruptos que você já conheceu o nível da corrupção. Você confia em alguém que te enganou uma vez, te enganou 2 vezes, te enganou 3 vezes e volta a te enganar? Você volta a confiar nessa pessoa? Eu duvido. Agora, saiba que existe alguém dentro de você que é corrupto e está aí dentro e que é enganoso. Quem é que diz isso para você? A Bíblia Sagrada. Se a Bíblia me ensina que eu sou corrupto, eu posso confiar em mim, no meu coração, no meu próprio coração? Eu estou sentindo que eu não devo te perdoar. Eu não tenho que sentir. Eu não estou sentindo que é a hora de falar com aquela pessoa. Eu não estou sentindo que eu tenho que ajudar. Eu não estou sentindo que eu... Você não tem que sentir nada, porque se você for agir pelo seu próprio sentimento, você só vai fazer coisa errada. Eu estou sentindo que eu tenho que te matar. Eu estou sentindo que eu tenho que pegar e ir embora daqui. Eu estou sentindo que eu tenho que arrumar outra pessoa para a minha vida. Se você for agir segundo o que você está sentindo na hora, tua vida vai ser uma desgraça, uma destruição. Há pessoas que vivem pelo coração, mas vá conhecer a vida dessas pessoas. É uma vida de frustração.
É uma vida de sofrimento, é uma vida de tristeza, de passageiras alegrias. Porque a pessoa sentiu no coração e fez, mas depois se arrependeu. Depois sentiu no coração e fez outra coisa, e depois se arrependeu porque viu que não deu certo. Nós não podemos confiar nunca. E é ciente dessa verdade que Davi, o rei Davi, antes da existência de Jeremias, orou a Deus, pedindo a Deus que ele purificasse o seu coração e desse um coração reto segundo a sua palavra. Vamos todos ler essa oração de Davi? Juntos, vamos lá? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim. É óbvio que Davi não estava pedindo por um transplante cardíaco, ele estava pedindo pelo seu próprio pensamento. A vaidade dos nossos pensamentos se revela quando agimos ou vivemos de um modo vazio, de um modo vão. O texto lá de Efésios, que eu acho que você ainda está aberto aí com o seu dedinho lá, não é? Segundo a vaidade dos seus próprios pensamentos, esse pensamento que a gente fez um passeio na palavra, que olhando outros textos que falam sobre o nosso pensamento, o nosso coração, o que significa a vaidade do pensamento? O que significa a palavra vaidade? Bom, eu defino a vaidade o tempo que a minha esposa fica na frente do espelho. Não, isso não tem nada a ver com vaidade. Não, eu defino a vaidade aquele meu amigo que pinta a unha, faz sobrancelha, passa todos os tipos de cremes e gels e outras coisas mais. Não, isso não é vaidade também. Isso é uma mudança da palavra vaidade. Olha que a pessoa é vaidosa, porque a pessoa se arrumou, gosta. Isso não é vaidade. A palavra vaidade significa algo oco, algo vazio, algo fútil. É a fumacinha da panela de pressão. Que saiu ali da panela de pressão, sumiu, acabou. Aí saiu outro, sumiu, acabou. Na língua hebraica, a palavrinha para essa fumacinha que sai da panela de pressão e acaba é a palavra... Pode falar em português. Vaidade. É a palavra vaidade. E é exatamente isso que a palavra significa. Já ouviu a expressão correr atrás do vento? Ou o cachorrinho, ficar nem o cachorrinho correndo atrás do rabo? Ou seja, perdendo tempo, vivendo no vazio? É isso que significa a palavra vaidade. O que significa a vaidade do nosso pensamento? Significa viver uma vida sem sentido. Talvez você esteja vivendo essa vida. Uma vida onde você não encontra razão para viver. Onde você, quando pensa em si mesmo, você chega a essa conclusão. Olha, eu não encontro razão para estar aqui. Eu já fiz tanta coisa errada no meu passado que eu não vejo razão para continuar nem mesmo existindo. A razão da minha existência. De onde eu vim? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? O que será de mim no futuro? A preocupação de Paulo, irmãos, com essas palavras aqui, é ajudar os efésios a viver melhor. A terem uma melhor qualidade de vida. Porque pensamentos vazios ou pensamentos fúteis são pensamentos que levam ao pecado. E é dos nossos pensamentos que cada pecado sai. A gente já viu isso nas palavras de Jesus. E é por isso que nem mesmo em pensamento a gente deve ferir alguém, matar alguém, cobiçar o corpo de alguém. Jesus se preocupou em nos ensinar mais sobre os nossos pensamentos do que sobre as nossas ações. Ele falou mais daquilo que a gente pensa do que daquilo que a gente faz. Porque para ele, Jesus, o mais importante é o coração do que as atitudes. A atitude só revela o quê? O coração. Então, se tem que mudar alguma coisa, tem que mudar o coração, não é a sua atitude. Não adianta, por exemplo, eu poderia fazer isso, às vezes até ter vontade de fazer. Vou pegar todas as mulheres da igreja e vou falar, todo mundo vem de saia aqui até lá no final, ou vocês não podem, vai ter uma blusa até aqui no canto, cobrindo tudo, vocês não podem mais raspar a sobrancelha, não podem mais raspar o sobaco, vocês não podem mais passar batom, vocês não podem mais passar perfume, e vocês, homem, a mesma coisa. Vamos fugir da vaidade, vamos fugir da coisa vazia. Tem hora que eu tenho vontade de fazer isso. Tem hora que eu tenho vontade de fazer isso. Ou falo assim, vamos vir todo mundo de branco. Vamos todo mundo de branco. Ou preto e branco. Pronto. Melhor ainda, né? Preto e branco, né? Vamos vir todo mundo... Não, vermelho não. Nem verde, pior ainda. Vamos vir todo mundo com a mesma roupa, com a mesma cor. Para tentar manipular e criar um ambiente mais agradável e mais santo e mais... Mas, gente, isso é agir no exterior, no corpo e não no coração. Eu não mudo o coração de um homem dizendo para ele como se vestir. Eu não mudo o coração de uma senhora, de uma jovem, dizendo para ela como se vestir. Eu posso até mesmo fazer a minha filha usar certas roupas. Mas se o coração dela não mudar, vai ser hipocrisia. Ou não vai ser? Vai ser só uma casca. Vai ser só uma aparência. Vai ser só uma atriz.
que no fundo do coração é oco. Por fora, bela viola, por dentro... Não é? Ou, como Jesus Cristo disse, vocês são sepulcros caiados. Aquelas pessoas que vão no cemitério e veem aqueles túmulos que são mais bonitos do que a casa delas. Isso é um sepulcro caiado. É uma coisa muito linda. A palavra não parece bonita, mas significa coisa bonita. Um sepulcro muito bem feito, ornamentado, com mármore e ouro e etc. Mas por dentro desse sepulcro, o que existe? Por dentro dessa coisa bonita, bem arrumada, bem vestida, o que existe? Existe podridão. É por isso que Jesus está preocupado com o interior, o que está debaixo da terra, o que ninguém vê. Ele quer mudar o meu coração para que as minhas roupas mudem. Ele quer mudar o meu coração para que as minhas palavras mudem. Ele quer mudar o meu coração para que aquilo que eu vejo na televisão também mude. Ele quer mudar o meu coração para que aquilo que eu escuto todo dia também mude. Eu poderia chegar aqui e dizer: ninguém mais vai ouvir funk. Ninguém vai mais ouvir sertanejo universitário que fala de adultério, essas porcaria aí. Ninguém mais vai ouvir rock que fala do diabo. Ninguém mais vai ouvir o hino do Palmeiras. Eu poderia falar isso. Mas eu não posso fazer isso. Por que eu não posso fazer isso? Porque isso é trabalhar com o exterior. É querer trabalhar com o que está fora. Isso não é mudar o coração. Entenda. Jesus quer mudar o meu coração. Porque é de lá, e é lá que está o vazio da minha existência. O seu sofrimento não nasce fora. As suas lágrimas só saem dos seus olhos por causa daquilo que falta no teu coração. Portanto, é o teu coração que ele deseja mudar, é o teu coração que ele deseja preencher, para que você mude de fato e conheça verdadeiramente a vida. Vejam essas palavras do Senhor Jesus. Eu gostaria de ler para vocês. Aliás, não do Senhor, mas de Paulo, escrevendo aos Filipenses. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quando Paulo disse lá em Efésios que nós somos obscurecidos de entendimento, agindo segundo na vaidade do nosso pensamento, e no versículo seguinte ele diz, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, que é a sequência do texto em Efésios que estamos meditando. De onde vem essa obscuridade no entendimento? O que significa obscuridade no entendimento? Entendimento é a razão. Não é o teu pensamento. Pensamento é o que você pensa, a razão é o que você sabe, é a tua inteligência, é o teu raciocínio. O teu raciocínio pode ficar escuro. Sabe quando você fala, deu branco, não lembro de nada, não entra, não consigo compreender, estou lendo a Bíblia, não entendo nada, estou estudando matemática, não entendo nada, estudo química, leio um livro, eu não entendo. De onde vem essa obscuridade? Essa dificuldade de entendimento? A Bíblia fala, presta atenção nisso, a Bíblia fala que a dificuldade de entender as coisas vem de um pensamento vazio. Se você nutre, se eu nutro, pensamentos vazios, quando eu tiver que raciocinar alguma coisa difícil, eu não vou conseguir raciocinar. Não é interessante isso? Lição para a gente aprender. Mentes que conseguem raciocinar, pessoas inteligentes, são pessoas que ocupam o seu pensamento com coisas boas. Pessoas que ocupam o seu pensamento com coisas que não prestam, terão dificuldade de entender as coisas. Eu ouvi o político falando, não entendi nada que ele falou. Eu ouvi o professor ensinando, não entendi nada. Li a Bíblia, não entendi nem a vírgula. O pastor pregou, eu fiquei perdido. De onde vem a obscuridade do entendimento? Vem do pensamento cheio de vaidades, cheio de fumacinha da panela de pressão, cheio de coisa que não presta para nada. Coisa sem valor, coisa fútil. Quando eu tenho pensamento vazio, a minha razão fica dificultosa. O texto de Efésios continua dizendo que eu fico longe de Deus, eu fico alheio à vida de Deus, eu fico alienado à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivo e por causa da dureza do meu coração. Eu quero permanecer naquele engano, eu quero permanecer naquele erro, e isso faz com que a minha vida permaneça sempre essa vida vazia, essa vida morta, essa vida depravada, essa vida distante do Senhor. Voltou os textos aí para você, não é? Deixa eu ir lá para o último e eu já vou encerrar com vocês.
Vamos ler todos juntos esse texto mais uma vez, meus irmãos? Acho que é muito importante isso. Todos juntos, vamos lá? Finalmente, irmãos... Opa, não foi? Agora foi. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja esse o seu público vosso. Muito bem, tem alguns que já decoraram o texto, parabéns. Eu não sei o que está acontecendo, que está apagando aqui, mas não tem problema. Quais são as coisas, então, concluindo, que devem ocupar o nosso pensamento? As coisas são estas que Paulo acabou de dizer a nós e que nós lemos em Filipenses capítulo 4, versículo 10. Boa fama, coisas honestas, coisas justas, coisas puras, coisas nas quais existe algum louvor. Aqui ele não está falando de louvor a Deus, tá bom? Ele não está falando que você só tem que ouvir música gospel, não é nada disso. Mas são coisas que não são... depressíveis, ou coisas que não são depreciáveis, não é essa a palavra. Coisas que não têm o poder de depreciarem a nossa mente. Coisas que não são desprezíveis. A gente tem que ocupar o nosso pensamento com coisas que tenham algum louvor em si mesmo, com coisas boas, com coisas dignas. O nosso pensamento tem que se ocupar dessas coisas, porque pensamentos vazios geram pessoas vazias. Pessoas vazias têm dificuldade de raciocinar e entender as coisas. E pessoas com dificuldade de entender as coisas normalmente vão para longe de Deus. Nem leem a Bíblia, nem leem livro nenhum. Não conseguem orar e no final, são pessoas que reclamam dizendo: eu encontro um vazio no meu coração, eu estou distante de Deus, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo do amanhã, eu não confio em mais ninguém, porque são pessoas longe de Deus, são pessoas com entendimento obscurecido, são pessoas com pensamento cheio apenas de coisas vaidosas. Se Deus não encher o nosso pensamento, nada nem ninguém preencherá. O verso 19 de Efésios 4 conclui, e eu também, dizendo: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Por que as pessoas se entregam para cometer toda sorte de pecado, de impureza, de coisa errada? A pessoa só se entrega porque ela começou com um pensamento vazio. Já ouviu a expressão de que cabeça vazia é oficina do diabo? Vem disso daqui. Pensamento vazio, cabeça vazia, gera gente ignorante. Gera gente com dificuldade de raciocinar e de entender. Porque são pessoas que definitivamente decidiram ficar longe de Deus. Definitivamente decidiram que não vão falar com Deus, que não vão se encher de Deus, que não vão ler a palavra de Deus. E que não vão encher o pensamento delas de Deus. Ah, eu não consigo, mas ver a porcaria da novela consegue. E como consegue? Não perde, entende tudo que é uma beleza. A trama, sabe até do que vai acontecer na semana seguinte, porque entende da trama. A Bíblia é uma estrutura literária. A Bíblia é uma trama fantástica, que está aí sendo vendida mais do que todos os livros, há quase 4.000 anos. Mas você prefere uma novelinha que passa durante 6 meses, porque aquilo você entende. Por que você entende e a Bíblia não? Porque o teu pensamento está longe de Deus. Aquilo não te traz vida, aquilo não te perdoa o pecado, aquilo não muda a tua história, aquilo não te leva para o céu. Mas a palavra de Deus o faz. A palavra de Deus, ela muda o teu coração e para sempre. A palavra de Deus, ela tem o poder não só de te ensinar o caminho para o Pai, para Deus, que te perdoa os pecados, que te acolhe como filha, como filho, mas ela também traz conforto para você e para mim. Consolo e paz para o nosso coração. Nada se compara à palavra de Deus. Não fique longe dela. Não a troque por outras coisas. Uma outra coisa que eu tenho vontade de chegar aqui e falar o seguinte: todos vocês não podem mais ter televisão dentro de casa. Semana que vem, falei que não pode ter televisão e chorou, tadinho. Eu vou só deixar na casa do Ramos. Semana que vem vocês vão trazer a televisão de vocês e vão trazer aqui para mim. Vão dar de oferta para mim. Eu vou vender tudo, vou ficar rico. Eu queria fazer isso, mas não posso. Porque a televisão não vai mudar a vida de ninguém, a falta ou a presença dela. O que eu estou querendo dizer, então, não é que você tem que deixar de ver televisão ou os programinhas que você gosta. Pode continuar assistindo, não tem problema.
O problema é você só ficar naquilo que é tão vazio. E não dar à tua mente um presente melhor. Não dar à tua mente a oportunidade de se encher com coisas mais elevadas. Eu encerro dizendo que a preocupação de Paulo, você acha que naquela época não tinha novela também? Você acha que naquela época não haviam distrações também? Haviam poetas na ilha de Creta. Haviam poetas em Atenas. E Paulo cita 2 deles em 2 cartas no Novo Testamento. Haviam pessoas que compunham peças teatrais. Os teatros gregos eram famosíssimos. Aquela máscara que a gente conhece do risinho e da tristeza, que é a máscara do teatro, é o símbolo máximo do teatro, vem das peças teatrais gregas da Antiguidade Clássica. Eles tinham isso também. E os cidadãos de Éfeso conheciam e amavam essas coisas. Se distraíam, davam risada, relaxavam com essas coisas que hoje são os nossos filmes, seriados, etc. Mas Paulo está dizendo para eles o seguinte, ó, há uma coisa melhor que você pode trazer ao seu pensamento. Você não precisa anular as outras, mas dê um presente à sua mente, ao seu pensamento. Preencha o seu pensamento com a palavra de Deus também. Não viva como os demais, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Mas encham-se da palavra também. Só ela transforma, só ela preenche, só ela norteia, só ela dá paz para a nossa vida. Eu concluo com essas palavras de Paulo, então, desafiando vocês a considerarem essas palavras, a considerarem que muitas vezes o vazio e a tristeza são consequência de um pensamento que não que seja vazio, mas que é vazio de Deus e de sua palavra. E não que não creia em Deus, você pode até acreditar em Deus, mas se você não fala com Ele e não lê a sua palavra, você é vazio de pensamento, de entendimento e de conteúdo da presença de Deus. Que Ele nos dê pensamentos saudáveis, que Ele nos dê pensamentos e corações cheios dEle. Que Ele mude e preencha o nosso pensamento, para que o nosso entendimento das coisas se torne cada vez melhor. A nossa inteligência e razão se tornem cada vez mais acuradas e mais precisas. Eu creio que Deus faz isso. Eu vejo muitas pessoas que passam por isso. Que nós possamos ver em nossas vidas todas essas transformações, para a nossa própria alegria e para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos falar com o Senhor. Quero chamar os irmãos da música que venham. Logo após essa oração, eles cantarão conosco encerrando esse culto. Senhor, foi o Senhor quem criou a nossa mente. Foi o Senhor quem nos deu razão. Foi o Senhor quem nos deu entendimento. Foi o Senhor quem nos deu vontade. Foi o Senhor quem criou a nossa memória. Foi o Senhor quem criou as nossas emoções. O Senhor é o nosso Criador e tudo que há em nós veio de Ti e nós queremos trazer de volta para Ti. Para que tudo que há em nós glorifique o Teu santo nome e possa ser usado para a Tua única glória e para a nossa alegria também. Em nome de Jesus. Amém.